Olá moçada, bem-vindos de volta. Nessa segunda parte da determinação de fórmulas, a gente vai para uma situação que é mais comum do ponto de vista experimental. Ou seja, quando a gente faz uma análise, é mais comum a gente obter, por exemplo, os percentuais dos elementos constituintes da amostra. Por exemplo, você está vendo aqui uma amostra que contém bário, carbono e oxigênio. Então estou designando aqui como um pó branco usado em tintas, esmaltes e cerâmicas, né? E você está vendo os resultados em percentual. Como é que a gente trata isso? Apesar de ser mais comum em termos de análise química, é uma situação bem simples. Eu posso assumir que eu tenho 69,6% de bário, então eu digo que em 100 gramas de amostra, 69,6 gramas é referente ao bário, ou são referentes ao bário. Então, basta fazer uma simples associação ao percentual, ou do percentual, com a massa, para uma amostra de 100 gramas. A gente faz essa suposição e isso funciona muito bem numericamente. Então, você viu que eu escrevi aqui embaixo, para carbono, 6,9% de carbono. Então, em 100 gramas de amostra também, eu vou ter 6,09 gramas de carbono. Então, é uma associação instantânea. E, para oxigênio, 24,03% de oxigênio na minha amostra. Eu sei que para cada 100 gramas de amostra, eu tenho 24,03 gramas de oxigênio. Na sequência, a gente vai para as determinações molares. Então, isso vai ser feito através da massa molar, porque uma vez que eu tenho massa, eu tenho mol. E o fator de conversão entre essas grandezas é a massa molar. Então aqui eu tenho a massa molar do bário, 137,3 gramas de bário corresponde a 1 mol de bário. Então você está vendo onde eu estou colocando as unidades e está vendo que dessa forma as unidades em massa, que é grama de bário, elas se cancelam e a unidade de saída fica sendo em mol. Daqui a pouco a gente faz a conta. Para o carbono a mesma coisa, então aqui eu pego a massa molar do carbono, que é aproximadamente 12 gramas de carbono, é onde eu tenho 1 mol de carbono. Você está vendo o mesmo cancelamento das unidades de massa, significa que você está indo para o lugar certo, porque você quer calcular em mol. E finalmente, para o oxigênio, você tem aqui a massa molar do oxigênio, cerca de 16 gramas de oxigênio, correspondem a 1 mol de oxigênio. E o mesmo acontece em termos das unidades. E agora a gente vai para os valores. Então, fazendo as contas, a gente obtém os valores em mol para bário, carbono e oxigênio. A gente percebe que carbono e bário obtiveram valores iguais, inclusive são os menores valores dentre os três aqui. Então, adotando a mesma prática anteriormente, a gente vai dividir todos pelo menor valor, então, que é 0,507, certo? Então, nesse caso, eu vou chegar na unidade para bário e para carbono. Significa que na fórmula desse composto, dessa substância, eles vão ter a mesma proporção molar. E quando eu faço essa conta aqui, para o oxigênio eu chego num valor muito próximo a 3. Então eu tenho como escrever minha fórmula. Minha fórmula ela vai ser 1 bário, 1 carbono e 3 oxigênios. Será que eu encontro essa substância aqui pela literatura? Você consegue investigar se essa substância existe? Qual que seria o nome dessa substância? Veja aí direitinho, você já conhece um pouquinho sobre estrutura, eventualmente você já até trabalhou a parte de estrutura desse ânion aqui. Esse ânion aqui é um ânion poliatômico, então eu vou deixar vocês deduzirem essa parte. Nesse último exemplo, a gente vai chegar na determinação da fórmula molecular. Você está vendo que a informação adicional, por enquanto, parece que é a presença da massa molar.
né, da substância. Então, uma outra técnica qualquer, ou mesmo esse dado na literatura pode estar disponível, e eventualmente já conheço a substância, mas o fato é que para a fórmula molecular eu vou depender também da informação da massa molar. Você está vendo aqui que a substância em questão é o eugenol, é um componente do óleo de cravo, e tem a seguinte massa molar, está aqui. A composição percentual foi obtida por análise química, então a gente tem carbono, hidrogênio e o restante de oxigênio, então cabe a nós determinarmos. Nesse caso, a gente está sendo cobrado sobre a fórmula mínima e molecular. Eu já esbocei todo o problema do ponto de vista numérico aqui para vocês, então vamos lá. Aqui são nossos dados, ou seja, aqui nós temos massa molar, nós temos os percentuais, menos o percentual de oxigênio, né? Como é que eu obtive esse percentual de oxigênio, então? Eu somei esses dois aqui e tirei de 100 a diferença, porque 100% é o total da minha amostra. Ela é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. Se carbono e hidrogênio fornecem essas quantidades aqui, o que falta para 100 é referente ao oxigênio. Então esse valor foi encontrado como 19,49. Na sequência, você sabe que eu fiz aquela aproximação usando a nossa abordagem sobre composição percentual, ou seja, em 100 gramas da amostra, eu tenho 73,14 gramas de carbono, de acordo com esse percentual, 7,37 gramas de hidrogênio e 19,49 gramas de oxigênio. Você percebeu que se eu tenho massa, eu tenho mol, isso é dado pela massa molar, foi aqui essa etapa onde eu usei a massa molar tanto para carbono quanto para hidrogênio e oxigênio, num cálculo muito parecido para as três situações. E aí na sequência a gente chega com os valores em mol desses elementos constituintes da amostra. O que a gente percebe, o que falta para a gente determinar de fato a primeira fórmula, a fórmula mínima para essa substância? Eu vou simplesmente dividir pelo menor. A gente estava combinando que isso era para normalizar esses valores entre si. Então o menor valor aqui é o do oxigênio. Então todo mundo fica normalizado em termos de oxigênio. O oxigênio fica com a unidade. Vou mudar de cor aqui. Aqui eu tenho aproximadamente 6 para hidrogênio e aqui eu tenho aproximadamente 5 para carbono. Certo? Isso aqui me permite escrever uma fórmula, porque eu tenho coeficientes inteiros. Nesse caso, essa fórmula seria C5H6O. Certo? Será que essa é a fórmula mínima ou molecular, ou as duas para o eugenol? Para o eugenol. Se eu for pesquisar por essa estrutura, eu vou verificar que, por exemplo, ele tem mais de 5 carbonos. É aí que entra a informação da massa molar da substância. Quando você chegou nessa determinação aqui, escreveu essa formulinha aqui para o eugenol, você pode calcular quanto que seria a massa molar dela, né? E a massa molar dela, ela vai cravar no valor de 82,1 gramas por mol. E aí, qual que é a próxima iniciativa que eu tenho a fazer? Eu comparo esse valor aqui, que foi obtido da minha fórmula C5H6O, com aquele ali que é a massa molar fornecida, 164,2 gramas por mol, que corresponde à massa molar do eugenol. Você percebe que esse valor aqui é exatamente a metade, ou para chegar na fórmula molecular do eugenol, eu precisaria multiplicar essa fórmula por 2, assim como essa massa molar. Aí eu obteria o valor de 164,2, que já foi uma informação do enunciado. Então, se eu fizer isso, multiplicar toda essa fórmula por 2, eu vou ter C10H12
O2. E aí sim, eu tenho a massa molar. Eu peço que vocês façam esse cálculo para conferir. Igual a 164 gramas por mol. Então, estamos aqui com a fórmula mínima do eugenol, C5H6O, e a fórmula molecular C10H12O2 para essa substância. Se a gente retornar aqui para olhar a estrutura, você vai ver que mais fácil de contar é o oxigênio, 2. Aí você conta os carbonos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou deixar para vocês contarem os hidrogênios. Então é isso. Obrigado pela presença, pela audiência, e a gente se vê na próxima. Até mais.